Amados, abra a tua Bíblia no livro de Atos, capítulo 3, verso 19 e 20. Eu vou aqui na versão Ara, tá show. Diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar em suas mãos, Senhor, aos seus pés, tudo aquilo que pensamos, planejamos, somente a sua vontade. O Senhor conhece o coração de cada pessoa que está aqui nessa noite, do que cada pessoa precisa. Então, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa distribuir o pão fresco que vem dos céus. Em nome de Jesus, eu abdico de tudo aquilo que vem de mim, Senhor. Somente a tua vontade aqui nesse altar, para a honra e glória do teu santo nome. Amém e amém. Glória a Deus. Pelo versículo chave você já se preocupou. Foi: Ih. Hoje a noite é de confronto. Eu quero pedir licença aos meus irmãos, mas essa é uma noite de confronto. O confronto nem sempre nos alegra. A gente sempre quer receber uma palavra de alegria e de motivação, e está tudo certo, é uma bênção receber. Mas a palavra também diz que o Senhor corrige aquele a quem Ele ama. E sabe, a comunicação me mandou uma mensagem dizendo assim: pastor, qual é o tema da palavra? E eu falei: gente, se eu colocar esse tema é perigoso não aparecer muita gente. Então eu fui estratégico e coloquei um outro tema, mas que não deixa de ser verdade. Todos nós sabemos a necessidade de beber água, certo? Se você for consultar com uma nutricionista, uma das primeiras coisas que ela vai falar: você bebe quanto de água por dia? Eu tenho uma nutricionista, queria mandar um abraço para a doutora Monique, e vez ou outra, eu fiz um tratamento mais intenso toda semana, aí foi espaçando, e agora faço uma vez por mês, e sempre que eu vou falar com ela, a primeira pergunta dela: e a água? E às vezes, mesmo quando eu não chego na consulta, ela me manda um WhatsApp, fala: e a água? Está tomando a água? Porque a água é uma necessidade essencial. A água é necessária. Agora vamos combinar? Sei lá, de repente você gosta, tem gente que gosta de tomar água. Eu não sou tão fã de água, mas tem gente que gosta de água. Agora, eu sendo fã ou não sendo fã, é uma necessidade essencial, é necessário. Pô, pastor, mas Coca-Cola é muito mais saborosa. Pensa naquela garrafinha assim, com esse frio também, né? Mas um chocolate quente, enfim, qualquer outra coisa com um pouco mais de sabor. Fala a Deus. Bom, é verdade. Agora, você pode sim substituir a água pela Coca-Cola, pelo chocolate quente, pelo que você quiser. Agora, as consequências virão. O fato de você não gostar muito de tomar água, o teu corpo não vai falar assim: vamos dar um desconto, né? Tá difícil, a água não é assim tão, não tem sabor, é inodora, tem toda aquela coisa. O teu corpo, cara, ele precisa de água, e você tem que tomar água, não tem jeito, é uma necessidade essencial, é necessário. Quando a minha nutricionista fala, quando eu tenho um tempo com ela, ou quando ela me corrige pelo WhatsApp, aí eu me lembro, aí eu corro, encho as garrafinhas. Eu tenho 3 garrafinhas, eu deixo uma no carro, uma em casa e outra aqui no gabinete, porque pensa num cara para esquecer as coisas. Eu tenho que deixar perto ali para mim estar tomando, para mim estar lembrando, porque eu entendi que é uma necessidade essencial para a minha vida, eu preciso tomar. E se de repente você não toma água, muita água, eu posso te dizer com toda certeza, uma hora o seu corpo vai pedir. Um dia você vai ter uma crise renal, Deus o livre, em nome de Jesus. Mas se não tomar água, é consequência, entende o que eu estou querendo dizer? É consequência, vai acontecer.
Naturalmente vai acontecer. Independente de você gostar ou não, é uma necessidade. E sabe, às vezes, o confronto também é uma necessidade. Às vezes, falar sobre arrependimento também é uma necessidade. Um cristão tem que passar por esse estágio chamado arrependimento. Só que sabe, amados, nos dias que vivemos hoje em dia, parece que é até difícil falar sobre arrependimento. Quando a gente começa a falar sobre arrependimento, você sente que às vezes as pessoas não querem que fale sobre isso, porque não é um tema muito agradável, porque exige um esforço. Então a gente pode levar a vida como igreja fazendo de conta que não tem essa parte, que não tem a questão de arrepender-se, mas a consequência virá do mesmo jeito. Então nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos viver o arrependimento. Nós precisamos ir para esse lugar, que é um lugar onde nós nos arrependemos dos nossos erros, dos nossos pecados. E por isso, eu peço licença aos senhores, porque de fato essa é uma noite de confronto. Independente da sua situação, da sua circunstância, eu tenho uma certeza na minha vida, é que todos nós precisamos passar por esse vale chamado arrependimento. E eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Zacarias, capítulo 1. A gente vai ler 1, 2 e 3 ali. Abra sua Bíblia, seu aplicativo, ou então acompanhe nos telões. Diz assim: no 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor dos exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos, e me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Para que você possa entender um pouquinho mais essa passagem, para eu não tirar ela de contexto, é importante você entender que o povo aqui estava voltando do exílio babilônico. O exílio babilônico foi um período que Nabucodonosor levou o povo cativo. Eles viviam longe da sua terra natal, e agora eles estão voltando para a sua terra, embaixo do reinado de Dário, da Pérsia. E aí eles estão voltando ali. E é um tempo de reconstrução, porque eles precisam reconstruir as suas vidas. Eles passaram muitos anos cativos, agora estão voltando, precisam reconstruir as suas vidas. Mas a verdade é que esse momento não é um momento de muita fé, não é um momento de muito encorajamento, é um momento, sabe, de tristeza, de ver como estava a terra, porque estava tudo zoado. E era um período de reconstrução. E se você for estudar um pouquinho o profeta Zacarias, você vai ver que ele é uma voz que traz ânimo. Aí você fala: rapaz, mas que ânimo, ele começa assim já. Pois é, ele traz ânimo para o povo. A hora que você lê o livro todo de Zacarias, você vai ver que ele é uma voz de Deus para trazer ânimo. Mas antes de tudo isso, ele começa esse livro trazendo esse alerta, dizendo assim: olha, é o seguinte, a coisa não está boa, vocês precisam entender o que está acontecendo aqui. Eu entendo esse primeiro capítulo, e depois você pode ler na sua casa, esse primeiro capítulo de Zacarias, como sendo uma chamada ao arrependimento. Quando você pega o versículo 1 ali, ele diz, né, no 8º mês, 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor, profeta Zacarias, filho de Baraquias, o Senhor se irou em extremo contra os vossos pais. O profeta aqui alega que eles estão vivendo o que estão vivendo porque alguém errou lá atrás. Ele está dizendo o seguinte: olha, o pecado gera consequências. Sabe, amados, mais uma vez, pecado é outro tema. A gente não fala mais em pecado. A gente enxerga pecado como adultério.
Alguém adulterou, você fala, caiu em pecado. Mas você não fala de maledicência, que está falando mal dos outros, de fofoca. Você não fala do seu julgamento alheio, que fica julgando todo mundo. A gente não fala de pecados que a gente considera pequeno. Aliás, nem chamamos pecado de pecado hoje em dia. Parece que há uma coisa que nos impede de chamar pecado de pecado. A gente fala, foi um erro, foi um vacilo, um problema. Estou com um problema na área. É pecado o nome desse problema. É pecado. Certa vez, um rapaz com problema em determinada área, chegou para mim e falou, pastor, eu estou com um problema nessa área. E eu falei assim, e qual é o problema? E aí ele me relatou o pseudo problema, e eu disse assim, irmão, o nome disso é pecado. Ele arregalou o zoião assim, ó, porque às vezes é só uma palavra, né? Mas cara, a gente precisa entender o que está acontecendo para poder enfrentar. Como que você enfrenta alguma coisa sem saber o que é que você está enfrentando? Não, um probleminha é uma ova, é pecado mesmo. Você está pecando, e no caso dele ali eu falei, você está pecando contra a sua esposa. É pecado, cara. Não tem como aliviar isso. Eu entendo que se eu passar a mão, se eu dar uma relaxada, não, tá tudo bem, é só um probleminha, vamos resolver. A gente está sendo cúmplice com isso. E às vezes a gente não quer magoar, e entenda bem, eu não quero aqui bancar o juiz, mas pecado é pecado, não tem jeito. E se eu estiver na condição de ajudar, a primeira coisa que eu preciso fazer é trazer isso em evidência. Quando o profeta fala assim, o Senhor se irou em extremo com os seus pais, ele está dizendo assim, vocês estão vivendo tudo isso, porque alguém lá atrás fez alguma coisa errada, é uma consequência. Pecado traz consequências. Escute bem isso. Não ache que você peca só porque ninguém está vendo, que não vai ter consequência. Há uma consequência, e um dia essa consequência vai bater na sua porta. E é melhor que você lide com isso antes que ela bata na sua porta. Só que para você lidar com isso, você precisa passar pelo arrependimento. Não tem saída. Tem que se arrepender, temos que se arrepender. E sabe, queridos, quando ele fala assim, eu estava meditando, né? E quando ele fala assim, o Senhor se irou muito contra os seus pais, eu quero trazer uma reflexão aqui rapidamente. O pecado que você não lida com ele agora, o seu filho vai ter que lidar lá na frente. Aquilo que você não resolve na sua estação, infelizmente, a sua descendência, alguém vai ter que resolver, senão isso vai ficar passando. Pastor, não concordo com isso. Ok, vamos pela lógica. Vamos usar um exemplo aqui, tá? Hipoteticamente, você tem um problema com promiscuidade, não sossega o facho. Aí se apaixonou por alguém, e tá lá e tal, e de repente casa com essa pessoa, mas o pecado da promiscuidade está lá dentro de você, e você nem tem consciência que isso é pecado, você nem leva isso como pecado. Sabe o que vai acontecer? Um dia a sua esposa vai descobrir alguma coisa, vai dar um problema, você já tem filhos, os seus filhos vão estar olhando isso acontecer. Você vai se separar ou não, vai ficar, mas os seus filhos estão vendo tudo isso acontecer. Às vezes, a mulher também insensata, num momento como esse, vai lá e quer descontar, e só piora, só aumenta os pecados. Os seus filhos estão ali vendo tudo isso. Eu vou pela lógica espiritual, eu chamo. Eles estão vendo tudo isso, cara, e sabe o que acontece? Ele está definindo um padrão comportamental. Ele está entendendo que é normal esse tipo de coisa. Afinal, as pessoas que estão cuidando dele vivem isso, brigam todo dia, e tem conversa de traição, isso e aquilo. O que vai acontecer com essas crianças quando crescerem? A tendência é que ela repita esse comportamento, porque você não enfrentou isso na sua estação.
Ah, pastor, mas o meu filho ele pode escolher. Pode. Tanto que Zacarias está falando para os filhos aqui. Mas a tendência é que ele repita esse comportamento. Porque você não lidou com isso antes. Porque você não lidou com esse pecado. Porque você não encarou e falou assim: quer saber, isso é um pecado. E eu preciso mudar, eu preciso me arrepender. O arrependimento só vem com a consciência. Se você não tem consciência que é pecado, não tem por que se arrepender. Se você acha que é um problema, o problema se resolve, lá para frente a gente vê o que faz. O verso 3 diz assim, portanto diz-lhes assim: assim diz o Senhor dos exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. É interessante porque o autor cita aí Senhor dos exércitos, Senhor dos exércitos, Senhor dos exércitos. Num pequeno trecho ele fala 3 vezes Senhor dos exércitos. Ele está querendo dizer o seguinte: que o comandante supremo, que o soberano, aquele que cuida de todas as coisas, está dizendo. E ele diz o que? Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós. Vou te dar um exemplo, para ficar um pouquinho mais claro. Eu tenho 4 filhas, como vocês bem sabem, a maioria de vocês pelo menos. E é normal que uma filha, às vezes, brigue com outra. Quem tem mais de 2 filhos aqui? Deixa eu ver. Acontece isso na casa de vocês também? Não? Só na minha, meu Deus, preciso melhorar isso. Cara, é normal. Às vezes uma filha fala assim: ela pegou meu brinquedo, e sai batendo porta, braba. E aí eu tenho que usar minha autoridade. Só que quando ela sai dando voz à ira que está no coração dela, por conta do que está acontecendo. Então ela vai caminhando em cima da ira dela, batendo o pé, saindo chateada, em cima daquele acontecimento. E aí eu tenho que falar para ela: filha, vem aqui falar com o pai. E lógico que é uma filha, a hora que ela escuta, ela tem que vir. Às vezes o que nós fazemos é andar em cima do pecado, e toda vez que você anda em cima do pecado, você se afasta de Deus. Enquanto eu lia essa passagem, eu imaginei quando a minha filha sai batendo a porta, batendo os pés, sabe? É tipo a gente andando em cima do pecado, e a gente tem a justificativa que for, é ira. Mas é o seguinte, pastor, a minha mulher não me dava atenção, e aí eu conversei mesmo com aquela menina, troquei mensagem, e foi isso que ela pegou, mas ela não me deu atenção. Como se essa justificativa tirasse dessa situação o nome de pecado. Continua sendo um pecado. É pecado. E aí o Senhor fala assim: tornai-vos para mim. Porque quando a gente vai para o pecado, quando a gente caminha para o pecado, automaticamente deixamos de caminhar para o Senhor. Porque quando você está no Senhor, é básico, tá? Às vezes nos aconselhamentos eu digo assim, a pessoa fala assim: pastor, eu estou lutando, eu não sei o que eu faço para vencer esse pecado. Aí eu falei assim: irmão, só tem um jeito. Mas me responda primeiro: quando você vem no culto, aquele culto xaramanai, fogo, Pentecoste, você sai tomado, sai pingando azeite. Você gosta, né? Você gosta desse culto, né? E aí você sai, e me diz uma coisa: a hora que você sai, você lá fora já peca? Não, aí não, eu saio santo, saio cheio do poder, aleluia, glória, ei, terra. E é verdade, pode reparar que você também é assim, que eu sei. Só que o que acontece na segunda-feira? Na segunda-feira, parece que a unção vai baixando, vai esvaindo ali a unção. Você já acorda, a unção ficou no lençol, o azeite ficou no lençol, e aí você começa a caminhar, e aí, né, a hora que você vê, você está pecando de volta. Por quê? Porque a presença de Deus nos ajuda a não pecar. Quando você está pertinho de Deus, quando você está caminhando do lado dele, meu irmão, você não está entendendo, não é vir na igreja um domingo, não, é andar mergulhado na presença dele. Você precisa estar mergulhado no azeite. Não é um momento,
não é um tempo, isso precisa acontecer constantemente. Acordou na segunda-feira, mergulha no azeite de novo. Fecha a porta do seu quarto, mete um louvor lá, começa a clamar e buscar a presença de Deus. Esse é o melhor remédio contra qualquer tipo de pecado. Você tem que estar mergulhado no azeite, senão não vai, não tem jeito. Agora, quando o Senhor fala, tornai-vos para mim, Ele está dizendo assim, venha para mim, volta para mim. Sabe o que o arrependimento faz? Faz você voltar para o seu Pai, faz você voltar para Deus. Quando você cria consciência que você está indo para longe, você fala, opa, peraí, eu preciso voltar. E às vezes você faz umas contas na sua cabeça, você fala assim, ó, cara, eu preciso voltar. Só que é o seguinte, a minha empresa, vou colocar aqui situações hipotéticas, tá? A minha empresa está passando por dificuldade muito grande. Eu fiz um camalachinho lá naquelas notas, fiz um negócio lá, eu fiz umas coisas erradas. Só que se eu não fizer isso, eu vou quebrar. Se eu não fizer isso, eu vou ter problema. Ah, o Senhor conhece meu coração? Conhece, mas continua sendo pecado. Não é porque o Senhor conhece seu coração que deixa de ser pecado, é pecado. E eu não preciso falar para você o que é, porque no fundo do seu coração você já sabe. E aí você fala assim, mas é que... E aí o Senhor fala assim, ó, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós. O Senhor dos exércitos, aquele que está no comando da coisa toda, Ele está no controle de tudo. Ele está dizendo assim, se você voltar para mim, eu se volto para você, rapaz. Você está preocupado com essa situação, mas eu cuido dessa situação, se você se voltar para mim. Arrependa-se. O arrependimento não é um luxo, não é um item, como às vezes você compra o carro, né, e ele vem com itens de série, e vem itens que você coloca, né, depois que você compra o carro, que você pode pôr ou não pôr. Outro dia eu estava andando com um menino, aí o menino falou assim, nossa, não sabia que acho que era Onix, que o Onix não vem com seta, item de série. Eu falei, ué, que loucura, como é que não vem com seta? Eu falei, porque esse Onix aqui não dá seta nunca quando ele entra. Tinha um Onix na frente, né? Aí eu falei, caraca, que loucura, né? Mas na hora que ele falou, eu fiquei pensando, caramba, só me falta essa agora, o carro sai sem seta, né? Tem que vir com seta, não tem jeito. É a mesma coisa o crente, cara. Você tem que ter arrependimento como uma ferramenta crucial para a sua vida. O arrependimento tem que estar com você a todo tempo. Você tem que estar se analisando, se examinando. A palavra fala para a gente examinar nós mesmos. Você tem que olhar e falar assim, cara, não está certo isso. E o primeiro ponto é isso, né? Você examinar. Porque há um detalhe, né? A palavra conta que Adão e Eva foram lá, comeram do fruto. Deus ia se encontrar com eles todo dia. Mas naquele dia eles se esconderam. Eles haviam pecado, eles se afastaram. A tendência quando nós pecamos é querer se afastar do Senhor. Observa se não é isso. Você peca e fica até com medo de vir para a igreja. E olha, que hoje não é como era antigamente. Eu sou de um tempo que o pastor lá de cima apontava para você e falava, você pecou essa semana. Meu irmão. Eu sou de um tempo que os caras chamavam o cara que tinha pecado aqui no altar e falavam assim, ó, estamos excluindo o irmão fulano de tal porque pecou fornicação. Todo mundo sabia, ele e a namorada. Olha que loucura. Mas hoje em dia a gente nem fala de pecado. Não tem pecado, tem problema. A gente precisa resolver esse problema. Vamos resolver esse problema. Não, tem que lutar contra o pecado, querido. E para lutar contra o pecado, a ferramenta é arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. O povo aqui estava para reconstruir a sua vida, reconstruir a sua cidade, reconstruir tudo. E a primeira coisa que o profeta chama é para o arrependimento. Quando nós vemos o livro de Neemias, que está muito próximo aqui de Zacarias, são contemporâneos, estão no mesmo lance ali de reconstrução, mas eu quero ler ali Neemias 2, verso 17.
Antes de ler aqui, eu preciso te falar, Neemias foi incumbido da reconstrução dos muros de Jerusalém, e ele vai para lá. E antes desse episódio aqui, acontece toda uma coisa muito legal. O livro de Neemias, super recomendo, quem sabe você ler essa semana, livro de Zacarias e livro de Neemias. E nesse momento aqui, Neemias foi e sondou para saber como é que estava a situação. E aí ele volta e diz assim, então lhes diz: estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Eu acho muito interessante esse versículo, porque esse versículo está falando da importância da consciência da situação em que você se encontra. Eu estudei um pouco sobre adolescentes. Eu amo o ministério de adolescentes. Comecei a minha vida ministerial cuidando de adolescentes, e aí eu estudei bastante sobre adolescentes, neurologia, cérebro do adolescente, um monte de coisa. E o adolescente tem um negócio que a gente chama de ilusão de competência. É aquele menino que diz assim, não, vou matar essa prova no peito, manda para mim que vou resolver. Nessas horas você está pensando, não é só adolescente, viu, pastor? Ou será que eu sou adolescente ainda? Acha que mataria no peito, fala assim, não, eu resolvo isso aí. Chega na hora da prova, não lembra de uma questão. Ele teve uma ilusão de competência. Às vezes nós temos isso. Ilusão de competência espiritual. Vou lançar o novo termo. Você fala assim, não, eu sou tranquilo, vou conversar com aquela menina lá, mas eu sou não, bicho, aqui não, estou tranquilo. Vou conversar com aquele rapazinho, mas não. E a hora que você vê, você caiu, você pecou. A importância de você saber o seu real estado. Cara, Neemias fala assim para os caras, basicamente, aos caras que já estavam lá, ele está falando assim, gente, estamos zoados, hein? Olha aí como é que a gente está. Eita miséria, olha aí, está tudo zoado aqui. Depois de você entender a situação, então você parte para a reconstrução. Então você parte para o próximo passo. Por isso nós precisamos entender a situação real que nós estamos. Tem pais de família que ele ganhava lá muito dinheiro e de repente aconteceu uma situação, virou a vida toda do cara, só que ele quer manter aquele padrão. A esposa não sabe. Ele está pensando, se eu falar para a esposa vai dar mais problema, então eu vou continuar aqui, porque uma hora vai virar, e vamos lá, e não entende a real situação em que ele está vivendo. Isso acontece muito com jogador, com os caras que estavam no auge e de repente não está mais. Ele quer manter aquele padrão, ele não entende a instância que ele está agora, ele não entende a estação que ele está agora, e não age de acordo. Isso é um problema. E nós temos que entender a situação que nós estamos espiritualmente. Às vezes a gente está zoado, se achando fortão, se achando que está tudo bem. E sabe, uma das primeiras coisas, como disse, para você ir para o arrependimento é ter consciência, é entender, é cair em si e falar, cara, a situação é drástica, não dá mais para eu viver com esse pecado. Isso vai corroer minha família, isso vai corroer a minha empresa, isso vai corroer meu ministério, não dá mais para viver assim. Você tem que, de certa forma, pegar uma raiva disso, fala, cara, não posso, eu não aguento mais esse pecado, eu tenho que resolver isso, eu vou lutar, porque eu não quero mais ser refém desse pecado. Tendo a consciência, então você parte para a resolução, então você vai para a reconstrução. Sabe, tem uma passagem muito conhecida, que está lá em Lucas, capítulo 15, verso 11, coloca no 11 ali, nem sei se eu vou ler tudo aqui, mas vamos lá. É uma parábola de Jesus falando, tá? Continuou certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres.
Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para seus campos guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quando trabalhadores de meu pai têm pão, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Pode segurar aqui. Então, caindo em si. Essa é uma parábola que Jesus está falando para os fariseus. Tem muitos ensinamentos nessa parábola, mas eu quero dar uma frisada aqui, porque há um momento em que o filho pródigo cai em si. Não dá para viver o arrependimento se você não cai em si. Você pode sair daqui dizendo assim: eu não tenho pecado, eu estou tudo certo, eu não caiu em si. Só que é uma necessidade essencial. Em algum momento essa fatura vai chegar e vai lhe ser cobrado. Agora, quando você entende, quando cai em si, é o momento que as peças encaixam. É a hora que você fala: caraca, eu preciso resolver isso, velho. Olha como é que está a minha situação. E sabe, se você não é da igreja, se você é uma pessoa que está visitando, uma pessoa que não é assíduo no evangelho, às vezes fica mais fácil para você identificar o pecado. Enquanto eu estou falando, você está pensando assim: pastor, tenho pecado pra caramba. Ok, você já tem a consciência. E às vezes o problema é de nós que estamos na casa e não conseguimos enxergar em nós os pecados. Porque a Bíblia também diz que é muito mais fácil a gente enxergar o cisco no olho do nosso irmão do que a trave no nosso. Quando a gente fala de arrependimento, automaticamente você vai lembrar de outras pessoas. Fulano precisava estar vendo essa mensagem. Lamento te dizer, mas o Senhor te trouxe aqui. Não quero dizer nada, mas eu acho que é para nós essa mensagem. Porque quando eu jogo para o outro, é o outro que tem que fazer, é o outro que tem que se movimentar. Ele quer saber de uma coisa? Eu acho que o fulano tinha que pedir perdão. E você? Ou você não tem pecado? E se falar que não tem, já sabe. Está mentindo. E pecou. Tem pecado. Porque a gente gosta de jogar para o outro. As pessoas dizem assim, o sistema agora está em moda falar, né? O sistema isso, o sistema aquilo. Nós somos o sistema. É nós que temos que ter a nossa mudança. E se eu não cair em mim, eu vou viver essa vida do jeito que bem entendo, até a hora que a fatura bater na sua porta, até a hora que tua esposa pegar você e falar assim: cara, não dá mais. Aí você vai chorar, aí você vai se desesperar. Mas por que isso está acontecendo? Consequência de um pecado. Outro dia eu aconselhei, faz tempo, aconselhei um rapaz, e o rapaz dizia assim para mim, desesperado: pastor, por que ela foi embora? Como que Deus fez isso comigo? E ele chorava copiosamente, desesperado, porque a namorada havia abandonado ele. Isso é muito raro, mas acontece sempre. E eu vou falar do meu exemplo. Vou fazer melhor, vou me expor aqui. Eu sou casado há... Quanto mesmo? 20 anos casado. Bastante tempo, hein, amor? Deus te abençoe, hein? Olha, tenho 20 anos de casado. Aí você olha e fala: que fofo, que lindo. Você não sabe o que eu passei. Eu era o popularzinho do colégio, sabe? E será que eu posso falar isso? Vou falar. Ficava com as meninas e fazia tudo escondido, né? Ficava com uma escondida aqui, com outra lá, porque daí continuava.
Nós andávamos em 4 no colégio e a gente tinha um lema: nunca falar eu te amo. Piazada, né, adolescente. E às vezes quando a menina falava, ai, tô gostando de você, era deixa pra você ir embora. Um dia eu mirei na menina errada. Eu falei assim, rapaz, essa menina aí, eu tenho uma raiva dessa menina. É porque ela me caguetava na escola. Ela era a pessoa que sentava na frente e ficava caguetando os do fundo, sabe? E eu, adivinhe quem era? Eu era o representante de classe e ela que anotava quem estava fazendo bagunça. Eu não sei porque a galera tinha me elegido. Às vezes eu chegava para ver, eu nem tinha bagunçado ainda, e o meu nome estava lá em primeiro lugar. Aí eu falava para ela assim, por que você anotou meu nome? Aí ela dizia assim, porque é a lista de quem está bagunçando. Mas eu falei, mas eu não baguncei ainda. Ela falou, mas vai bagunçar. Eu falei, as palavras têm poder, vou bagunçar mesmo. Só que o meu casamento só deu certo quando eu reajustei uma situação. No começo, o meu plano era só ficar com ela. Sabe de nada, inocente, estou ficando, 20 anos. E de repente, o caçador virou presa. Me apaixonei por essa mulher. E eu era aquele apaixonado bocó. Você conhece algum apaixonado bocó? Não olha agora. Você conhece algum apaixonado bocó? Apaixonado bocó é que ele acha que ele vai morrer se a menina for embora. Ele fala assim, ai, tá faltando ar, eu não tô aguentando, eu não posso viver sem ela, eu não posso. Eu confesso, eu era esse cara. Eu não posso contar nos dedos da mão quantas vezes essa mulher me dispensou. Rapaz, foi difícil minha vida, viu? Dificilmente eu sorria. E eu descobri uma coisa no meio da jornada. Todas as vezes que a gente se separava e eu ficava mal, e eu era o apaixonado bocó. Se você é um apaixonado bocó, não seja bocó. Olha só, Deus está falando aí, meu Deus do céu. Não seja o apaixonado bocó, porque o apaixonado bocó, sabe o que ele está fazendo? Ele está colocando a namorada no lugar de Jesus. E acontece o contrário também, viu? Porque eu aconselho bastante gente. Tem mulher que também é apaixonada a bocó. Qual o feminino de bocó, gente? É, que chega lá, eu não sei, não, mas é ela, Deus falou que é ela, mas não sei por que ela foi embora, por que isso está acontecendo comigo? Se ele pudesse ler minha mente, ele leria assim, você não percebeu ainda, né? Cara, você colocou ela no lugar de Deus. Sabe o dia que o meu relacionamento deu certo? O dia que eu olhei para essa mulher e falei assim, ó, deixa eu te falar uma coisa, olha bem nos meus olhos, eu amo você. Ela está aqui, ó, eu falei exatamente isso, eu amo você e eu acredito que você é a mulher da minha vida, só que eu estou tirando você do trono para... E digo mais, se você quiser me acompanhar, nós vamos junto servir a Jesus. Se você não quiser, você vai ficar e eu vou. Rapaz, se eu soubesse que era isso desde o começo. Rapaz, a coisa começou a dar certo depois que isso aconteceu, porque eu tirei ela do lugar de Jesus. Às vezes a gente não entende o porquê que algumas coisas acontecem, a gente passa a idolatrar a pessoa. Eu idolatrava essa mulher, eu amo ela muito, né? Mas não idolatro mais. Eu sou homem de Deus agora. E eu lembro que tive um episódio, eu era de outra igreja na época, e ela antes falava assim, quando a gente começou a ir para a igreja, ela falava assim, ai, não quero ir para a igreja hoje, vou ficar assistindo um filme. Eu, bocó, apaixonado bocó, faz isso, tá? Ah, então não vou para a igreja, vou ficar com você. Bocó. Não, eu vou te falar a real, bater a real aqui. Sem politicamente correto hoje. Hoje é confronto, lembra? Bocó. Mas eu não sei viver sem ela. Bocó elevado ao quadrado.
vai precisar sofrer, vai precisar passar por dificuldade para entender que esse lugar é de Jesus e não dela. Eu estou falando de relacionamento, mas pode ser com empresa, pode ser em casa, pode ser com igreja, pode ser qualquer situação. Ei, deixa eu te falar uma coisa: ninguém pode ocupar o trono de Jesus na sua vida. E se ocupar, você está pecando. Mas eu gostava tanto. Por isso que Deus tirou, para que você entenda que ninguém pode ocupar o lugar dele. Não tem jeito, irmão, não dá para passar pano para isso. E hoje é noite de confronto. Quando você se arrepende, quando você cai em si, então você entende, você fala: caramba, é isso, sabe, as peças se encaixam. Você fala assim: meu, é isso. No caso do filho pródigo, no verso 18, vai lá no verso 18 para mim. Diz assim, ó: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Esse é o próximo passo. Primeiro passo, você cai em si, você fala: caramba, é verdade, estou colocando ela no lugar de Deus, é verdade. Uma vez eu conversei com, vou abrir vou abrir um parênteses aqui. Uma vez eu conversei com um apóstolo e ele falou assim para mim: Fabrício, as músicas mais satânicas não são aquelas músicas que está falando: eu amo o diabo, blá 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 blá. As músicas mais satânicas são aquelas que induzem os nossos jovens, vou colocar no meu termo aqui, né, a serem apaixonados bocós. Porque o cara fica escutando o dia todo aquele sertanejo de fossa, sabe? Aquele sertanejo de corno, desculpa, não podia falar isso, acho. Aquele sofrência, ótimo, obrigado, gente. Ainda bem que tem gente aqui. Aquela sofrência que você passa o dia todo ouvindo: eu não posso viver sem ela, a minha vida sem ela é vazia, a minha vida blá 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 blá. E a pessoa vai se alimentando daquilo, aquilo vai alimentando a alma dela, ela começa a acreditar nisso, isso passa a ser uma crença e faz ela se tornar uma idólatra em uma pessoa. Nem sei porque eu estou falando isso, volta lá no verso 18. Pegou. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu diante de ti. Entenda uma coisa: a diferença entre arrependimento e remorso. Remorso é aquela tristeza que você sente, e muitas vezes para você alcançar até o arrependimento, às vezes você passa pelo remorso. Se o filho pródigo só tivesse remorso, sabe o que ia acontecer? Ele ia estar lá comendo as bolotas dos porcos, chorando, ouvindo sertanejo. Brincadeira. Ai meu Deus, desculpa. Nada contra, eu gosto de sertanejo também. Não de sofrência, né? Só acelera e pisa. Cara, antes de me julgar, depois você pesquisa no YouTube, acelera e pisa, para não ficar aparecendo, tá? Bem. Mas enfim, o arrependimento, ele gera uma ação. Aqui o filho pródigo se volta para o pai, torna para o pai. Ele está então deixando a condição que ele estava, ele cai em si, entende o que está acontecendo e vai de encontro com o seu pai. Ele torna-se para o seu pai. O arrependimento gera isso, o remorso não. O remorso faz você ficar sofrendo. Não é isso que Deus quer para você. Esse confronto nessa noite não é para você ir para casa e ficar: eu sou porcaria mesmo, não faço nada direito, olha aí, por isso que eu estou vivendo isso, por isso que eu estou vivendo. Não, é para você cair em si e falar assim: quer saber? Eu preciso resolver isso, eu preciso voltar para o meu pai. Olha que interessante. E aí ele volta para o pai dele. Vai lá para o verso 19, não lembro qual verso que está aqui. Ele diz assim, ó: já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Verso 20. E levantando-se foi para o seu pai. É normal você pensar assim: eu não sou digno, mas você precisa se levantar e ir para o seu pai.
O profeta Zacarias já falou isso lá. Quem diz é o Senhor dos Exércitos: tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós. A recíproca está garantida, você só precisa tomar a sua atitude, precisa se levantar e ir para o Pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Ah, meu amado, tem gente que não quer voltar para o Pai porque tem medo do que vai encontrar, porque tem medo, porque você está julgando, você está trazendo a sua justiça, achando que o seu pai vai se comportar como você se comportaria. Mas o seu pai te ama. Se o seu pai está te corrigindo, é porque ele quer que você volte. Se ele fala assim, ó, torna para mim, porque eu vou a vós, cara, eu não vou deixar você ser apedrejado. Naquela época havia uma parada sobre o filho rebelde, que ele era apedrejado, ele poderia ser apedrejado, e a palavra fala que esse pai vai ao encontro do filho. É isso que acontece quando você levanta, quando você cai em si, você se levanta e vai ao encontro do seu pai. Você pode sim pensar, eu sou indigno, já não mereço, mas levanta e vai ao encontro do seu pai. O seu pai vai ao seu encontro, ele vai ao seu encontro, ele vai te abraçar, ele vai te dar vestes novas, ele vai te dar sandálias, vai te dar um anel, porque o interesse de Deus ao te confrontar nessa noite, não é que você saia daqui se achando nada, mas é que você se arrependa de verdade, que você vá até Ele, que haja mudança. Arrependimento gera transformação. Anote isso, arrependimento gera transformação. Anota no Instagram e me marca. Arrependimento gera transformação. Existe uma frase muito comum que é assim: se arrependimento matasse. Não, está errado, arrependimento não mata, ele traz a vida. Arrependimento traz você a vida. Levante-se do seu lugar. Sabe, querido, nessa situação, o filho pródigo aqui é um exemplo de arrependimento, e tem tantas outras situações na Bíblia, a própria Nínive que se arrependeu, e tantas outras situações, mas são história de outras pessoas. Você precisa viver a sua história. Eu não estou aqui para te acusar, eu não estou aqui para simplesmente gerar um confronto sem propósito. O propósito desse confronto é gerar reflexão. De repente você tem vivido em pecado e não tem pensado sobre isso. O Senhor te trouxe aqui. Esse é o tempo de cair em si, mas também é o tempo de se levantar e voltar para os braços do Pai. Sabe, a Bíblia conta aqui nessa história do filho pródigo, que o filho gastou todo o dinheiro. E aí veio ainda, além dele ter gastado todo o dinheiro, veio uma crise grave, fome no país que ele estava, no lugar que ele estava. E por isso ele foi levado àquele lugar onde ele está agora, pensando em comer a comida dos porcos. Então ele podia ficar naquele lugar falando assim: por que eu estou passando por isso? Eu não merecia isso. Merecia sim, porque essa dificuldade está levando ele para o arrependimento. Tem dificuldades em nossas vidas que nos levam para o arrependimento, que nos empurram para o arrependimento. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está atravessando, seja você da casa, seja você que está nos visitando, mas há dificuldades que nos empurram para o arrependimento. E uma certa feita eu fiz uma live com meu amigo Jonas, da Capela Prisional. Nós estávamos saindo da Polícia Federal, do presídio da Polícia Federal, e aí eu resolvi fazer uma live do nada ali, para falar um pouquinho sobre o trabalho que eles fazem, um trabalho sensacional. E aí um rapaz
que eu não sei se eu posso falar o nome, mas foi lá e disse assim no comentário: a prisão foi a melhor coisa que me aconteceu. Isso foi combinado. Ele disse assim: a prisão foi a melhor coisa que aconteceu. A prisão foi a melhor coisa que me aconteceu. Palavras de difícil compreensão para qualquer um. Como que uma prisão pode ter sido bom para alguém? Mas foi naquela prisão que ele voltou para Jesus. Foi naquela prisão que ele entendeu quem era Jesus para ele. Foi naquela prisão que ele voltou para o Pai. E através daquela prisão, o relacionamento dele com Cristo foi reatado. Através daquela prisão que impediu a morte dele, que impediu que ele vivesse, continuasse vivendo no pecado. Hoje, esse cara está casado, tem uma família e cuida do ministério da assistência social aqui dessa igreja. As dificuldades vão levar você para o arrependimento. E hoje, nessa noite, você tem a opção de cair em si. E eu estou falando isso para todo mundo, não é só para aquele que não é crente, não. É para você que é crente. Sonda o seu coração, examina a si mesmo. Analise se você não tem falado mal de ninguém, se você não tem apontado se você não tem feito um cambalacho lá na tua empresa, se você de repente não está de conversa fiada com quem não deveria estar. Não estou aqui para te acusar, é você que deve fazer esse exame. Examine-se a si mesmo. O que você não pode é continuar vivendo nesse pecado. E o Senhor está dizendo para você: ei, é tempo de se arrepender. É tempo de se arrepender. É tempo de se arrepender. Hoje é noite de confronto. É tempo de se arrepender. É tempo de se arrepender. Quando nós estudamos na Bíblia, sabe aqueles povos onde Josué ocupou a terra prometida? Você lembra dessa história? Ele vai lá e ocupa a terra prometida. Naquele lugar existiam outros povos. Quando você vai ler, acho que em Gênesis, se eu não estou enganado, quando a promessa é feita, não sei se é Gênesis 15, quando a promessa é feita, Deus fala assim: mas isso vai demorar um pouco, vocês vão ficar lá numa terra, conta tudo o que vai acontecer. Ele diz: porque as iniquidades daquele povo ainda não chegou no limite. Deixa eu te falar uma coisa, há um limite, viu? Deus está vendo o que está acontecendo, Ele está avisando você nessa noite, está dizendo assim, ó, tem um limite e esse limite está próximo, você tem a chance. O arrependimento é a porta de saída para essa estação, é a porta de saída para essa situação. Arrependa-se. Nós precisamos nos arrepender mais, nós precisamos reconhecer o pecado em nós, e nós precisamos levantar e ir ao Pai. E quem sabe você está aqui nessa casa hoje e está desviado dos caminhos do Senhor. Você sabe tudo isso que eu estou falando, você já ouviu outras vezes. Hoje o Senhor te chama para o arrependimento. Ele está te dizendo: ei, chegou a hora, arrependa-se. Arrependa-se. Talvez você veio para essa casa aqui buscando resposta para a dificuldade que você está atravessando. Ei, entenda a resposta que está sendo dada. Essa dificuldade é para te empurrar para o arrependimento. Arrependimento é necessário. É necessário abandonar o pecado, sim. É necessário combater o pecado. É necessário mergulhar na presença do Pai. É tempo de nos arrependermos. Quem sabe você está nessa casa hoje, nunca aceitou Jesus, está tendo uma vida de pecado, está nadando de braçada no pecado. Eu quero te dizer, querido, lembra do começo do versículo inicial aqui, lá em Atos 3, versos 19 e 20 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que a presença do Senhor venham tempos de refrigério, que
envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Hoje é uma noite de arrependimento. Não é para você ter vergonha não, é para você se orgulhar. De certa forma o arrependimento foi vendido para nós, Satanás é muito astuto, como uma coisa pesada, como uma coisa que, sabe, ai meu Deus, arrependimento é a saída, é a porta de saída para sair dessa situação. Para você parar de ser escravo do pecado é necessário o arrependimento. Do fundo do meu coração eu desejo que você tenha uma semana abençoada, excelente. Eu desejo tudo isso, mas eu preciso de falar, é tempo de se arrepender, é tempo de deixar para trás esse pecado de estimação, é tempo de deixar para trás aquilo que tem dominado a sua vida, e a saída para isso é o arrependimento. Arrepender-se significa metanoia, mudar a sua mentalidade. O jovem, quando sai, ele tinha uma mentalidade. Aquele jovem, o filho pródigo, a hora que ele está saindo de casa, ele tinha uma mentalidade. Ele está dizendo: pai, você não sabe das coisas, eu não preciso do Senhor, eu vou fazer do meu jeito, viu pai? Deixa que eu vou do meu jeito. A mentalidade é uma. Ele vai, gasta o dinheiro, faz um monte de coisa, vem a crise, vem toda a situação, e agora ele está numa condição em que ele está pensando em comer a comida dos porcos. A mentalidade dele está sendo transformada. Aí a palavra diz que ele cai em si, a mentalidade dele está sendo transformada, e então ele volta para o pai. Quando ele volta para o pai, a mentalidade já é outra, a mentalidade mudou. Agora ele diz: pai, eu preciso de ti, pai, eu não dou conta sozinho, pai, eu preciso de ti. Quem sabe essa é a noite de você sair do seu lugar e falar: pai, eu preciso de ti. Nenhum de nós está livre do pecado, todos nós estamos sujeitos ao pecado, e por isso o arrependimento tem que estar conosco, na nossa manga, tem que ser a nossa ferramenta de cabeceira. Eu tenho que ter hombridade de me arrepender e de voltar para o Pai, e o Pai está dizendo: se você se tornar para mim, se você vier para mim, eu vou para você. Se você vier para mim, eu vou para você. Ei! É noite de confronto. Confronto dói, machuca, mas gera crescimento. O confronto pode até te machucar. Você pode sair daqui falando: não era isso que eu esperava. Mas eu não estou aqui para atender a sua expectativa, eu estou aqui para atender a expectativa do meu Pai. E por isso eu clamo a você: essa é uma noite de arrependimento. É uma noite de arrependimento. Deixa o pecado para trás, deixa o pecado para trás. É tempo de se arrepender. Eu quero fazer um ato profético aqui. Se você está no seu lugar e sabe que tem coisa para se arrepender, não me importa se você serve, se você é pastor, se você é diácono, se você é presbítero, isso não é comigo. Isso é entre você e Deus. Mas hoje, num ato profético, você vai sair do seu lugar e vai vir até aqui à frente dizendo: eu me levanto para ir em direção ao Pai. Eu me levanto para ir em direção ao Pai. Eu vou deixar o pecado para trás. Ei, rabassore cantaramás. Eu vou deixar o pecado para trás. Essa atitude em que você se levanta caminhando aqui para frente, você está deixando o pecado lá atrás. É arrependimento. Isso é arrependimento. Isso é arrependimento. Arrependimento é a saída. Arrependimento é a porta de saída dessa estação, dessa situação que você tem vivido. É tempo de se arrepender. É tempo de se arrepender. Você que está aqui na frente, dá um passinho mais para frente, por gentileza. Arabaxere cantarabás. Quando você sai do seu lugar e vem até aqui, você está falando: eu me arrependo, eu me arrependo. Eu sei que talvez você esteja no seu lugar aí falando: olha, eu não vou lá na frente, Senhor, mas eu me arrependo. Ok, está tudo bem, não tem problema. Agora, se você pode, dá esse passo, dá esse passo, dá esse passo. Mostra para Jesus, mostra para o Senhor que você está indo ao encontro dEle. Você está indo ao encontro dEle. Não é a sua reputação, não é o que as pessoas falam. É tempo de mudar a sua mente. É tempo de arrependimento. Na autoridade do Senhor Jesus eu te digo:
O arrependimento transforma. O arrependimento transforma. O arrependimento transforma. Grava isso no seu coração. Essa noite não vai ter sido só mais um culto. Ei! Eu quero pedir para os meus amigos pastores, presbíteros, que vocês orem por essas pessoas, que vocês liberem o perdão, que vocês representem aquele pai que está dizendo assim: filho amado, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Em nome de Jesus nós vamos orar, nós vamos fazer um louvor, os pastores vão estar orando, vão estar te abraçando. Receba esse abraço do Pai, receba esse abraço do Pai. É tempo de arrependimento. Hoje não é para ganhar bênção, hoje não é para ganhar uma solução para a sua vida, hoje é para se arrepender. Hoje é arrependimento, hoje é arrependimento. É noite de confronto, é noite de confronto. Hey, rabababaçou. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo. O Senhor está te chamando para esse momento. Ele está te chamando, Ele está dizendo: deixa o pecado para trás, deixa o pecado para trás, deixa o pecado para trás. É tempo de arrependimento. Perdão pelos nossos pecados. Nós queremos clamar como igreja, pedir perdão por todos os nossos pecados, toda maledicência, todas as vezes que falamos mal dos nossos irmãos, de outras pessoas. Nós pedimos perdão, Senhor. Pedimos perdão por toda idolatria. Pedimos perdão, Senhor, por tudo aquilo que não vem do Teu coração, por todo o pecado em nosso meio. Nós clamamos por perdão nessa noite. Nós queremos, Senhor, nos arrepender. Estamos aqui, Senhor, demonstrando o nosso arrependimento a Ti. Oh Pai, nos perdoa por toda a vaidade. Nos perdoa, Senhor, pela inveja, pela cobiça. Nos perdoa, Senhor, por apontarmos pedra aos nossos irmãos. Nos perdoa, Senhor, por sermos aqueles que estão com as pedras para apedrejar a adúltera. Nos perdoa, Senhor, por toda arrogância. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aceita esse arrependimento genuíno. Queremos mudar a nossa mente. Queremos estar íntegros na Sua presença. Em nome de Jesus, nós clamamos pelo Seu perdão. Nós corremos para os Seus braços, assim como o filho pródigo corria ao encontro do Pai. Nós recebemos o Seu abraço, como o filho pródigo recebe o abraço do seu Pai. Conhecer
profetizo, você é livre desse pecado. Esse pecado não vai mais dominar a sua vida. É um tempo de liberdade, é um tempo de caminhar na liberdade do Senhor. Cheira, babamassou. Pra conhecer-te mais, vento de poder, sopra em meu viver, faz eu querer em mim, como um sobrenatural, faz eu querer em mim, vento de poder, sopra em meu viver. Sabe, talvez você esteja aqui, continue orando para os nossos irmãos. Quem sabe você está nessa casa e você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor. Esse é um dos maiores atos do arrependimento, voltar-se para o Pai. Quem sabe você está aqui, mas está desviado do caminho do Senhor, está longe. E talvez se estiver aqui na frente, essa atitude sua já é uma demonstração, é dizer: eu quero abandonar essa vida de pecado. Eu quero abandonar essa vida de pecado. Eu quero viver a minha vida com o meu Pai. Eu não sou digno, como bem disse o filho pródigo, eu não sou digno, mas se ele me tratar apenas como um trabalhador, está tudo certo. Ele vai ao encontro do Pai, e o Pai larga os seus afazeres e corre ao encontro do Filho. Ele corre abraçar o seu filho. Ele quer te abraçar nessa noite, nesse ato de arrependimento. E por isso eu preciso fazer um convite para você que de repente ainda não confessou Jesus como seu Senhor. Confessar a Jesus como seu Senhor é falar publicamente que Jesus agora é o seu dono. Não é você mais que decide, não, agora é Ele. Você segue aquilo que Ele orienta, aquilo que Ele fala. É uma tarefa para poucos corajosos que entendem a necessidade disso. Então quem sabe você está aqui nessa noite e precisa tomar essa posição. Sabe, sempre que o Senhor fala para se arrepender, Ele não fala, faça isso amanhã, depois da manhã. O arrependimento é agora, é nesse momento. É isso que você tem. Então se você está aqui nessa casa e quer aceitar Jesus como seu Senhor, ou voltar para os caminhos do Senhor, eu gostaria que você levantasse sua mão bem alto para que eu possa te ver. Aleluia, louvado seja o Senhor. Levanta sua mão bem alto, deixa eu te ver. Glória a Deus, aleluia. Olha quantas pessoas aceitando a Jesus nessa noite. Dá uma salva de palmas, aleluia. Eu vou pedir para você repetir essa oração. Repita essa oração comigo, você que está aceitando Jesus, e você que está aqui como igreja também, para fortalecer o nosso irmão, porque nós somos família. Repita assim, ó: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida em suas mãos. Passa a ser o Senhor da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você que aceitou Jesus, eu quero apresentar algumas pessoas para você. Aleluia. Esse pessoal aqui é um pessoal, todos aqui têm uma história, e eu conheço a história de todos aqui. Coisa linda, maravilhosa. E eles querem ajudar você que aceitou Jesus nessa caminhada. Então no final desse culto eles vão estar te esperando ali naquela salinha ali onde está escrito boas-vindas. Passa lá rapidinho, nem se você estiver com muita pressa, passa lá e fala assim: irmão, vou deixar meu nome e telefone, depois eu passo o resto. Não tem problema, mas passa lá, deixa o seu nome, a gente quer te ajudar nessa caminhada. Lembra que arrependimento não é remorso, não é porque você sentiu só que você vai fazer, não, é uma coisa constante, é uma ação. Você levanta e vai em direção ao Pai. Então no final desse culto, nós já estamos encerrando, eu vou pedir para você passar ali, ó, no Boas-Vindas, falar com os meus irmãos em nome de Jesus, amém?
Deixa eu dar um confere aqui. Você que aceitou Jesus, você que agora aceitou Jesus, você que voltou para Jesus, levante sua mão bem alto, que eu quero contar quantas pessoas nós temos aqui aceitando a Jesus. Aleluia, aleluia. Levante sua mão bem alto, glória a Deus. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 30, 31, 32 pessoas aceitando a Jesus nessa noite. Ei! 32 pessoas, igreja. A palavra diz que a festa nos céus quando um pecador se arrepende. Pelo jeito a festa hoje lá vai virar noite. Obrigado, meus irmãos, Deus abençoe. Você que aceitou Jesus, depois passa lá. Esses irmãos aqui fazem um esforço, eles querem cadastrar você. Você não vai ficar recebendo mensagem, ligação chata não, mas passa lá, a gente quer te acompanhar. Vem pro radar, ande com pessoas que estão indo para a mesma direção que você, em nome de Jesus, amém? Quero fazer uma última oração aqui para a gente encerrar. Mas antes queria agradecer a todas as pessoas, todos os nossos voluntários, todos aqueles que fazem isso aqui acontecer. Pessoas que no meio do vendaval têm se agarrado uma a outra e dizendo assim: a gente está junto, ninguém vai soltar a mão de ninguém. Quero te agradecer do fundo do meu coração. Eu sei que você não está fazendo isso por mim, que você está fazendo isso por Jesus, e o nome dele seja glorificado através da sua vida. Pessoal de todos, não dá para mim falar que é muita gente. Pessoal do áudio, do pessoal do louvor, pessoal da diaconia, intercessão, atalaias, zeladoria, meu Deus, pessoal do boas-vindas, todos vocês que servem aqui nessa casa, em nome de Jesus, que o Senhor dê uma semana abençoada para você, que você empunhe o escudo e a espada, e que assim nós possamos continuar marchando, ganhando mais e mais vidas para Jesus. Essa é a nossa missão nessa terra, ganhar mais e mais vida para Jesus, amém? Eu não vou pedir para você repetir não, porque eu quero que você aprenda a palavra, então você vai ter que completar. Complete a frase, combinado? O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor. Muito bom, aprenderam a lição, glória a Deus. Vamos para a próxima questão. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, se Deus é por nós, glória a Deus, aleluia. Ninguém. Oremos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Salva de palmas que é para Ele, tudo para Ele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Jesus é o centro, Jesus é o centro. Ei! Levante a sua mão assim, levante a sua mão assim, que o amor de Deus Pai te acompanhe, que a graça do Senhor Jesus esteja com você, e que a consolação do Espírito Santo também te acompanhe, em nome de Jesus. Você vai sair daqui e vai para sua casa. Tenha o arrependimento sempre na cabeceira da sua cama. Use sem moderação, no nome de Jesus. Peço perdão se eu te machuquei de alguma forma, mas essa era uma noite de confronto, e foi o Senhor que agendou essa noite com você aqui. Então que em nome de Jesus você possa dar agora frutos de arrependimento. João Batista fala: deem frutos de arrependimento. Não é só se arrepender, é dar fruto de arrependimento. Eu profetizo sobre a sua vida essa semana frutos de arrependimento. Que Deus te abençoe. Vá em paz em nome de Jesus. Tenha uma excelente semana. Jesus é o centro. Jesus é o centro.